Bom dia a todos. Meu nome é José Luciano da Silva, sou aluno do Centro Universitário Internacional UNINTE, do Polo de Palmeira dos Índios em Alagoas. Estou cursando a licenciatura em História e no momento estamos estudando a disciplina de História e Historiografia do Brasil República. Para aprofundar meus conhecimentos sobre o período, escolhi como tema a entrevista Inflação dos anos 80. Acredito que esse é um tema fundamental para compreendermos as transformações sociais e econômicas do Brasil nas últimas décadas. Você se lembra daqueles tempos em que os preços dos produtos subiam a cada dia? Quando o dinheiro no bolso parecia derreter como um picolé no verão? A hiperinflação nos anos 80 marcou a vida de milhões de brasileiros. Nesse podcast, vamos juntos refletir sobre esse período turbulento. Para nos ajudar nessa jornada, convidamos o Natan, um biólogo que vivenciou de perto os desafios daquela época. Através da sua perspectiva, vamos explorar as causas desse fenômeno, como a hiperinflação impactou o dia a dia das pessoas e quais as lições que podemos aprender com essa experiência. Acompanhe-nos nessa viagem no tempo e construa sua própria opinião sobre esse tema, tão relevante para a nossa história. Eu perguntei ao meu amigo Natan como você descreveria a hiperinflação nos anos 80 no Brasil? E veja o que ele respondeu. O povo mais pobre do país sofreu mais ainda. O governo tentando controlar a economia, mas não estava conseguindo. Perguntei também a ele, para você, o que causou essa inflação tão alta? As características principais que fizeram com que tivesse essa alta da inflação, no meu ver, foi que a política econômica ineficiente do governo, que fez com que tivesse, foi um desses fatores. Os gastos públicos que estavam gastando mais do que o que arrecadava, a crise do petróleo também de 1970, que fez com que a produção, o custo da produção aumentasse, o produto em si nas prateleiras também ficaram mais caro, o transporte para transportar a produção fez com que também tivesse esse aumento. Perguntei também como era ver os preços subindo de um dia para o outro. Você tem alguma situação específica que marcou você por conta de um aumento de preços repetindo? Veja o que ele respondeu. Como era ver os preços subindo todos os dias, de um dia para o outro, era, era uma sensação, apesar de ser criança na época, era uma sensação de medo, porque a gente ouvia dos nossos pais que a gente tinha que comer e guardar o resto da comida de manhã para comer à noite, porque podia até faltar o alimento. Apesar dos meus pais serem funcionários públicos, eles faziam compra de mês e a gente comprava, fazia a feira no mês, aí no outro pagava. Ficava fiado uma feira de um mês para o outro. E quando ia pagar, muitas vezes, vamos supor que a gente comprava R$ 1.000. Quando ia pagar 2, 3 mil, porque os preços subiam de uma hora para outra. Às vezes você comprava um quilo de açúcar de manhã, se você fosse pagar no mesmo dia, já ia pagar dois. E era uma sensação de tristeza ver meus pais desesperados. Tinham muitos relatos de funcionários públicos que cometiam suicídio quando tinha greve da polícia mesmo, de outros funcionários do setor, de outros setores, cometendo suicídio por falta de como pagar as contas. Aí perguntei a ele: já aconteceu de você ou alguém que você conhece estocar alimentos ou produtos por medo de novos aumentos? Veja a resposta dele. Com relação à questão de se eu conhecia alguém
tentava fazer estoque de comida, às vezes até os funcionários públicos mesmo, que mesmo sem poder fazer compras maior, para tentar barrar o custo, mas se você comprava 10 quilos de açúcar, logo você ia pagar mais caro os 10. Também se comprasse 20, ia pagar do mesmo jeito mais caro, porque subia, você tentava era tapar o sol com a peneira. Foi uma época que eu vi muitos relatos de pessoas cometendo suicídio. Eu lembro que o pessoal, na época, era muita gente na casa do outro pedindo ajuda, era muita gente nas portas pedindo, passando fome, pessoas passando fome, desesperadas, pessoas que não conseguiam ter as 3 refeições por dia. Foi um tempo que de muita tristeza. Como podemos ver, a hiperinflação nos anos 80 é um capítulo doloroso da história econômica brasileira. As lições aprendidas com essas experiências são um legado que não pode ser esquecido. A estabilidade econômica conquistada nos últimos anos é fruto de um esforço conjunto de diversos agentes econômicos e políticos. No entanto, os desafios persistem e exigem atenção constante. É fundamental que a sociedade civil, os agentes econômicos e o governo trabalhem em conjunto para fortalecer as instituições, promover o crescimento econômico sustentável e garantir a estabilidade de preços. A memória da hiperinflação nos alerta para a importância de mantermos a vigilância e de defendermos as conquistas alcançadas. Muito obrigado pela atenção de vocês.